Vamos começar a nossa live sobre criança interior. Esperar todo mundo entrar. Ai. Vamos lá. Olá a todos. Bom dia. Vamos começar a nossa live sobre criança interior. Certo? Vou colocar um filtro hoje. Bom dia, boa tarde, né? Eu sempre falo bom dia para vocês, mas é boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre criança interior, então eu vou tirar todas as dúvidas sobre isso. Olá, Marjorie, bem-vinda! Primeira vez, seja muito bem-vinda. Toda segunda-feira a gente tem live aqui sobre algum assunto que vocês me trazem. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui os nossos... Ai, gente, meu computador travou agora? Vamos lá. Gente, vamos falar de muita coisa legal hoje. Eu quero deixar bem claro o que é criança interior, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade nesse assunto. Muita gente que não sabe o que é isso. E, gente, isso é um assunto extremamente importante. Eu acho que, na verdade, se não for um dos assuntos importantíssimos para o nosso processo de evolução humana, a criança interior é a coisa mais importante dos nossos processos. Dani, seja bem-vinda também. Bom, vamos lá. Gente, meu filtro tá travando, porque às vezes eu coloco algum filtro e ele começa a travar. Se não tiver, então eu vou continuar com esse filtro bonitinho aqui, ó, com essas coisinhas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver. O que eu vou pedir para vocês? Quem tiver dúvidas, vocês vão colocar no ponto de interrogação, tá bom? E aí depois eu respondo para vocês. Lembrando que semana passada eu fiz uma caixinha de perguntas sobre criança interior. Eu captei todas as perguntas de vocês aqui que eu vou responder no final da live, combinado? Então, vamos lá. O que é criança interior? Vocês sabem me dizer? Me coloca aqui quem sabe, quem entende, quem não sabe nada, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Na nossa vida, a gente nasce, inclusive, gente, ontem, sábado, eu fiz o meu curso de renascimento, eu postei aqui, vocês devem ter visto, que eu trabalhei muito a criança interior, então eu tô cheia de coisas aqui para passar para vocês, que vai ser muito legal. Então, vamos lá. Na nossa vida, quando a gente nasce, do momento da nossa concepção até a vida adulta, a gente passa por várias fases, tá bom? Então, a gente tem a fase da criança, a gente tem a fase da adolescente, e a gente tem a fase adulta. Então, o que acontece? Eu sempre explico para as minhas clientes que fazem o método Reconexão comigo, por exemplo, que é como se fosse um livro. A nossa vida é um livro. O primeiro capítulo aqui, ó, vai ser o desfecho da história da nossa vida, tá? Então, o que é a criança interior? É a nossa fase da infância, que determina completamente a nossa fase adulta. Tudo que a gente vai virar como adulto, ele nasce ali das experiências da nossa criança. Então, criança interior nada mais é que a sua fase da sua infância ali, principalmente de 0 a 7 anos. Então, do 0 ao 7, a gente ainda está em pura essência. O que é pura essência? A gente é uma criança e toda criança ela tem um canal divino. A criança ela ainda não tem máscaras, ainda ela não tem projeções, ainda ela não tem uma personalidade, até o 7 ainda não tem uma personalidade definida, ela não tem barreiras, ela não tem crenças, isso tudo vai sendo construído conforme o crescimento dela. Então, o que a gente passa do 0 ao 7 forma um conjunto de personalidades e de crenças que a gente vai se deparando com isso na nossa fase adulta. Tá bom? Então, tudo que a gente acredita hoje, na mais profunda verdade, nasceu na nossa infância. Então, tudo aquilo que a gente
sente com mais profunda dor ou com mais profundo entusiasmo, nasce na nossa infância. Então, todos os sofrimentos que a gente vive hoje na nossa vida, nada mais é que a dor da nossa criança ferida, que foi ferida, tá bom? Então, se a gente passa por medos, rejeições, abandonos, inferioridade, incapacidade, não merecimento, tudo isso nasce das experiências na nossa infância, tá? Então, o que acontece? Se na infância a gente só vai adquirir a mente racional formada com 7 anos de idade, que é quando nasce o nosso ego, tá bom? 7 anos nasce o nosso ego. Tanto que se você começar a reparar, com 7 anos, ali, ou por volta dessa idade, as crianças elas começam a perguntar tudo e elas começam a falar o que é meu e o que não é. Isso é meu, isso não é meu. Elas começam a adquirir já um personagem, porque personalidade vem de persona, né? Máscara. A gente adquire um personagem e a gente muda de personagens, que a gente também pode chamar personagem de arquétipos, e a gente vai se movimentando neles conforme as nossas experiências, tá bom? Então, até os 7 anos de idade, a gente ainda não tem ego. O ego nasce com 7 anos. Então, como se diz? O Jung, o Freud, o Alexander Lowen, Leonard Dior, são caras extremamente importantes de desenvolvimento humano, né? Que estudou a psique, que estudou a psicanálise, o inconsciente e tudo mais. Cada um tem uma abordagem que fala sobre do 0 aos 7 anos, mas é extremamente importante, são setênios, né? Então, a nossa criança, quando ela ainda não tem essa mente racional desenvolvida, o que ela faz? Ela vai sentir tudo com muito mais intensidade. Então, sentindo tudo com mais intensidade, ela cria um mundo de ilusões na cabeça dela. E a gente vive essas ilusões até hoje. Então, já tem um estudo que foi comprovado que 70% das nossas verdades, que a gente acha que é verdade, das nossas memórias, elas são irreais, tá? São ilusões da nossa criança. E 30% apenas é verdade, tá bom? Porque a nossa criança interior, quando a gente tá lá na infância, a gente distorce muita coisa. Se a gente, em algum momento, se deparou com assim, mãe, eu quero um abraço, e a nossa mãe não deu esse abraço, o que a gente vai pensar? Tô sendo abandonada, minha mãe tá me rejeitando, eu não mereço amor. E aí a gente cresce sentindo isso, porque a gente acreditou que aquilo é verdade. E aí a gente vai se desenvolver como adultos, tendo grandes dificuldades de receber o amor, ou achar que está sendo abandonado, ou achar que está sendo rejeitado. Então, 70% das coisas que a gente acredita hoje é uma ilusão da fase da nossa infância, é uma distorção, porque a nossa criança lá, ela não tinha a mente racional desenvolvida para captar as situações. Então, eu tenho até uma experiência muito legal para falar para vocês, que a minha experiência com a criança interior. Eu já contei para vocês em várias lives que eu passei por diversas rejeições. Quem ainda não viu, assista a live da Rejeição e Abandono que tá no meu IGTV, que eu falo sobre esse processo, dessa ferida grande que eu tive. E aí, o que acontece? Quando eu nasci, eu não vi minha mãe, tá? A minha mãe teve uma complicação no parto, que eu fui vê-la depois de 3 horas, mais ou menos. E, gente, desde a nossa formação ali dentro da barriga da mãe até o nosso nascimento, esses 9 meses que a gente ficou dentro da barriga da mãe, a gente já tá captando todos os tipos de sentimento possíveis. Aquilo que a nossa mãe sente na gravidez, a gente faz um download disso e a gente às vezes vive isso e acha que é isso. Então, se a mãe, por exemplo, na gravidez, ela teve dificuldades com o pai na gravidez, teve uma separação, às vezes essa mãe ficou grávida, o pai não reconheceu, rejeitou.
Então, essa criança, se for uma menina principalmente, ela já nasce com a sensação de uma rixa com os homens, né? Uma repulsa aos homens, assim como a mãe dela sentiu essa rejeição, esse abandono e essa raiva de ter sido abandonada na gravidez. Então, tá entendendo que a gente faz esse download lá dentro da barriga da mãe? E aí, o que que acontece? A gente vai crescendo e a gente vai passando por essas experiências. Então, eu nasci e não vi minha mãe, né? Então, o que que a criança sente? Rejeição ou abandono, ferida de abandono principalmente, né? Fui abandonada. E aí, esse final de semana, eu respirei, porque eu faço uma terapia que chama Terapia do Renascimento, que é uma terapia de respiração, onde a gente pode acessar memórias reais e sentimentos vividos dentro da barriga da mãe, na nossa concepção ou qualquer momento da nossa infância. Então, gente, eu passo por essas terapias, eu fico entrando em processo terapêutico para depois ensinar para vocês isso também. Por quê? Porque eu preciso vivenciar para entender o que é isso. Então, esse final de semana, no sábado, eu respirei e eu voltei para essa memória e a sensação real do momento do meu nascimento, onde eu senti aquele abandono. Só que foi muito interessante, porque eu comecei a chorar muito. Só que ao mesmo tempo, eu vi que aquilo é irreal. Minha mãe nunca me abandonou, entende? Só que a minha criança, ela linkou como, como um abandono ali, entendeu? Eu não tenho, Tami, eu não tenho como colocar, por exemplo, a terapia do renascimento no curso Desperte Seu Poder, porque a terapia do renascimento ela precisa ser vivenciada presencialmente e individualmente. Quando eu me formar terapeuta, né, de renascimento, eu vou abrir minha agenda para fazer esses tipos de atendimento, ok? É muito interessante essa terapia, gente. Eu acho que é um super complemento de constelação e a constelação também complementa o renascimento. Por isso que eu resolvi fazer essa terapia, porque eu acho que as duas, elas juntas, tipo, são sensacionais, com o processo de curas, né? Então, ali, o que que acontece? Eu respirei esse abandono de novo e eu percebi que eu não fui abandonada, foi uma mera sensação do que eu tinha vivenciado ali naquele momento. Então a nossa criança interior, ela é ingênua, ela é genuína, ela é desprovida de personagens, ela é alegre, ela é sem preocupação, ela é sem projeções. A criança, ela tá na sua própria essência. Então, quando eu falar para vocês o que é a gente estar na essência, é a gente resgatar a nossa pureza divina de amor. Porque a criança é conectada diretamente com Deus. Ela é alegre, ela não tem preocupações, ela não precisa pagar boleto. ela não tem raiva, rancor, tudo isso que a gente vai adquirindo conforme os nossos processos de crescimento. Então, quanto mais novinhos somos, mais em essências estamos, mais em pureza ainda estamos. E o que acontece ali vira um trauma muito grande, dependendo da situação. Então, toda criança, sem exceção nenhuma, sentiu alguma ferida em algum momento da infância. Todas as crianças sentiram alguma ferida em algum determinado momento da sua infância. Porém, muitas podem até falar assim: ah, eu não tenho nada. Tem sim. Tem, só que pode não estar percebido por falta de autoconhecimento. A gente tem feridas, microferidas, grandes feridas, mas a gente também pode ter poucas feridas, bem pouquinhas, e carregar uma infância extremamente feliz. Então, quando a gente faz qualquer processo terapêutico, a gente não tá ali só para olhar a nossa dor, mas olhar a dor é o que vai tirar a gente do sofrimento. Mas a gente também pode resgatar a alegria da nossa criança interior. E isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Então, terapia não significa só eu tenho um problema e eu tenho que curar esse problema. Não. Eu tenho que acessar a alegria, Ai, como é que fala, gente? Ai, às vezes eu confundo as palavras aqui. A ingenuidade, a, a essência divina da minha criança, para que eu torne meu dia mais alegre, mais feliz.
o meu processo de desenvolvimento também. Então, nem sempre a gente tem só dor, mas a gente tem microferidas, todo mundo tem. Às vezes essa ferida ela não é tão forte, tem gente que tem feridas extremamente fortes. Então, qual que é o nosso processo evolutivo aqui na Terra? É a gente sair curando as feridas da nossa infância, porque é aquilo que deixa a nossa alma carregada de emoções reprimidas, de emoções densas, de emoções que tiram a nossa paz. Então, a infância, a nossa criança interior, a gente pode linkar como experiências de alma, ok? Então, a nossa alma, ela busca a cura através da cura da nossa criança interior, que eu já falo para vocês como é que a gente começa a curar essas crianças dentro de nós, né? A nossa criança interior. Então, a cura da nossa alma, o preenchimento de alma, tá na cura da nossa ferida de infância. Às vezes, se a gente não cura a nossa criança interior nessa vida, as feridas nessa vida, o que vai acontecer? A gente vai carregar na essência da alma. E um dia, quando a gente for reencarnar de novo, a gente traz toda essa bagagem novamente para ser curada. Então, vira um processo de junção, né? Conforme eu não curo, eu vou ali captando mais informações. Chega uma hora que a nossa alma está extremamente carregada, ferida e precisando gritar internamente que a gente precisa de ajuda. E isso é um acúmulo, gente, de vidas passadas. Então, quanto mais a gente se desenvolve nessa vida, na próxima vida, quando você for reencarnar, vai estar facinho o seu processo, tá entendendo? Então, a gente precisa sempre olhar para o nosso processo de autoconhecimento, porque é assim que a gente consegue liberar essas emoções que foram muito reprimidas. Então, vamos olhar situações que foram reprimidas na nossa vida. Quando a gente é criança, a gente precisa se expressar. A criança se expressa muito. Então você chorava muito, você gritava, você cantava, você estava muito alegre, você estava eufórica, tudo com muita intensidade. Só que o adulto, ele não entende que a criança sente tudo com muita intensidade. Então o que ele faz? Engole esse choro. Não seja fraca. Para de chorar. Você já está chorando de novo, menina? Por que isso? Nossa, por que tanta alegria? Por que precisa gritar? E o adulto começa a reprimir a nossa criança interior. Os nossos pais não fizeram isso porque eles queriam, é porque eles também não tinham consciência disso. Mas hoje, você tomando consciência disso, você pode saber lidar melhor com uma criança que precisa disso se expressar para o desenvolvimento dela. A constelação está ligada à reencarnação? Constelação não é religião, tá? Quando a gente fala em reencarnação, eu sei que a gente sempre linka com religião, porque tem religião que acredita, tem religião que não acredita. A constelação não está linkada à religião, mas eu, Mariane, eu acredito na reencarnação, porque é possível acessar vidas passadas, como eu já acessei, e é possível entender os nossos processos evolutivos conforme a gente desenvolve o nosso autoconhecimento e a nossa percepção de espiritualidade, tá bom? Então, cada um tem que seguir aquilo que realmente acredita para o seu desenvolvimento, porque é isso que vai trazer a cura do seu processo evolutivo. Mas eu acredito em reencarnação. E a constelação pode acessar ou não vidas passadas. É possível fazer uma constelação de vidas passadas, tá bom? Só para vocês terem noção disso. Então, vou contar para vocês alguns exemplos de feridas. A criança que registrou severas críticas ou disciplina rígida na infância, ela passa a incorporar na vida adulta um crítico extremamente severo. Então, se na infância eu fui muito podada, muito rígida, né, recebi uma educação muito rígida, quando eu crescer, eu vou ser muito crítica, muito rígida, eu não vou ter um meio termo ali. Tem que ser assim, 8 ou 80. E eu vou me autocriticar muito também, porque eu vou exigir a perfeição. Assim como na infância, a disciplina rígida,
exige uma perfeição, eu vou desenvolver um adulto extremamente perfeccionista, rígido e crítico, tá bom? A criança que registrou o amor, que não vinha gratuitamente, né? Ela passa a acreditar que precisa comprar esse amor, modelando seus comportamentos e atitudes na busca incessante de agradar as outras pessoas. Então, se os pais não davam amor, essa criança tinha que chamar atenção para receber esse amor. O que ela linka? Ela vai acreditar que para receber amor ela precisa doar mais. Então ela vai doar para tentar receber esse amor. A criança que registrou uma dupla personalidade, que registrou, né, uma dupla personalidade na figura de autoridade, então se esse pai e essa mãe foram extremamente com dupla personalidade, ora percebendo uma forma amorosa, ora percebendo uma forma excessivamente dura, ela passa a desenvolver, essa criança, ela, né, se a mãe ou o pai ali tava muito amor e de repente dureza, tinha uma dupla personalidade. Na vida adulta, essa pessoa ela vai desenvolver um senso de desconfiança exagerado em tudo e a todas as pessoas, por exemplo. Então ela vai ali começar a desconfiar de tudo, porque na casa dela, ela viu isso, né? Então aquilo que a gente passa na nossa casa com os nossos pais, por isso que eu falo para vocês, gente, a cura da nossa criança interior é olhar também para a figura de pai e de mãe, porque é ali que está o núcleo de todas as dores e de todas as nossas feridas e daquilo que a gente desenvolveu hoje, tá bom? Eu tô lendo, porque eu fiz a live aqui antes de passar para vocês. Então, a criança que registrou um abuso de sua inocência, seja através de abusos verbais ou físicos, passa a criar uma máscara super protetora de eu sou muito forte, testando os outros através da sua força. Então, ou ainda desenvolve outra proteção e uma máscara de eu não sinto, bloqueando todo o acesso de sentimento. Gente, é muito interessante falar sobre isso. Quando a gente passa por um abuso na infância, seja verbais, físicos, qualquer tipo de abuso, a gente vai desenvolver alguma coisa para querer se proteger contra esse abuso. E eu vou até trazer agora para vocês uma série que eu estou assistindo, que é da Anitta, Made in Honório. Não sei se vocês já assistiram a história da Anitta, da cantora Anitta. Tem na Netflix. E eu comecei a assistir esse final de semana. E aí, o que acontece? No primeiro episódio, a Anitta conta que ela sofreu um abuso sexual com 14 anos. E ela conta que depois disso, a partir daí, ela falou para ela mesma. Então, ela fez um pacto de vingança com o inconsciente. A gente faz muitos pactos de vingança com o nosso inconsciente. Qual é o pacto que ela fez? Né? Isso é a minha percepção como terapeuta assistindo a história dela. Mas ela falou assim, a partir disso, eu nunca mais deixei nenhuma pessoa fazer o que quisesse comigo. Foi aí que surgiu a Anitta, esse personagem, tá? Então, olha que interessante, a ferida dela fez ela se tornar uma adulta, criando uma personagem extremamente forte. Ninguém faz o que quiser com ela, tem que ser tudo do jeito dela. Então, como uma forma de se proteger daquilo que ela passou, né, aquela dor que ela tem, ela criou uma personagem completamente oposto, para justamente não acessar aquela dor de novo. E a gente faz isso muito na nossa vida. Todo mundo faz. Quantas vezes a gente não faz um pacto de vingança? Quantas vezes a gente não vira algo extremamente diferente para assim, nossa, eu fui muito enganada na vida, agora eu nunca mais vou deixar ninguém me enganar. Só que aí a gente adquire um personagem e a gente vive esse personagem, esse arquétipo na nossa vida. A Anitta é o arquétipo da Mulher Maravilha, completamente. Quem não assistiu a live da Mulher Maravilha, vá assistir, tá no meu IGTV salvo também. A Anitta é completamente o arquétipo da Mulher Maravilha. Eu sou forte, eu dou conta, eu faço tudo. Por quê? Porque a ferida lá,
Não é na infância, mas é já na adolescente dela, que fez ela se tornar assim. Quanto mais novinhos somos, maior a ferida. Mas a gente adquire muitas na adolescência também, tá bom? E aí o que acontece? Ela se protege dessa forma. Então, ela hoje tem grandes dificuldades com homens, justamente porque a energia dela é extremamente masculina, né? É muito masculina, controladora, impõe, ela gera medo. Se vocês assistindo a história dela, vocês vão ver que as pessoas têm medo dela, justamente por isso. A Mulher Maravilha não se relaciona, exatamente. Mas ela é uma profissional extremamente excelente. Então até alguém falou assim, eu não gosto dela. Por que será que não gosta? O que ela tem que você tem que estar reprimido aí dentro de você? A gente fala não gosto, não gosto, não gosto, porque as pessoas espelham a nossa própria sombra. Por isso que a gente fala que não gosta. Eu acho a Anitta uma pessoa extremamente profissional naquilo que ela faz. Ela é muito boa, gente. É só assistir lá e vocês vão ver o quão profissional ela é. Porque não dá pra negar isso. A gente pode não gostar da música, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas não dá pra falar que ela não é uma profissional excelente, porque ela é extremamente até perfeccionista, por isso que ela chegou onde ela tá. Mas vamos lá, vamos sair da Anitta e vamos continuar na criança. A gente pode achar que não tem nada, né? Então a gente precisa cavucar essas dores da nossa criança interior sempre, porque sempre tem algo que a gente tem que olhar. Ai, Mari, mas eu tive uma infância extremamente fácil, uma infância linda, uma infância gostosa. Volta lá, faz uma terapia para voltar para lá, para resgatar isso na vida, porque se a gente não resgata a nossa criança feliz, a gente fica um adulto chato pra caceta, entendeu? A gente fica um adulto rígido, só pensando em pagar boleto, só pensando em coisas chatas. A gente tem que resgatar a nossa criança interior. Então, o Jung, que foi um mestre, né, da psicanálise, ele fala o seguinte, eu vou postar essa frase hoje no post hoje à tarde, e depois vocês me falam o que vocês perceberam, tomaram de consciência nessa live de hoje. Então, o Jung, ele fala o seguinte, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da escuridão. Gente, presta atenção nessa frase. É muito louco, porque é sensacional. Não adianta a gente ficar só meditando, não adianta a gente ficar só nos mantras ali para se iluminar, não é isso. Sabe como que começa o nosso processo evolutivo de iluminação, de a gente se tornar pessoas extremamente evoluídas, felizes, em paz, alegres, genuínas? É curando a nossa criança interior, porque é ela que tem a alma divina, gente. Olha só que lindo! Então a gente tem que se tornar consciente da nossa escuridão. O que é nossa escuridão? Olhar nossas sombras, olhar nossas dores. Não é legal. Tem gente que fala assim, ai Mari, mas constelação é caro. Ai, o curso é caro. O que é caro, gente? Caro é ficar na dor? Caro é ficar postergando, empurrando tudo por debaixo do tapete? Eu acho isso extremamente caro, porque o caro você vai pagar lá na frente. Eu prefiro, nossa gente, tipo, pago agora se a pessoa me ensinar como é que é o processo para a cura da minha alma, me ajudar nesse meu processo. Por quê? Porque isso não tem preço. Você quer ser merecedor, você quer se tornar abundante, você quer se tornar próspero, você quer, mas você não paga o preço. Como é que vai fazer, né? Então, gente, pra gente ter alma de criança genuína, alegre, feliz, em paz, a gente precisa se curar, tá bom? Curar internamente e olhar para aquilo que dói, sem parar, sem ficar empurrando debaixo do tapete. Porque empurrar debaixo do tapete é ainda criança ferida, que não assume suas próprias responsabilidades. E a gente precisa dosar, a gente precisa resgatar a criança interior feliz e pegar o nosso adulto e falar assim, olha, agora eu vou resolver isso na minha vida.
Agora eu vou parar de culpar as outras pessoas. Por quê? Porque autorresponsabilidade é você assumir que hoje a vida que você vive e tudo que você tem é só de sua responsabilidade. E aí, esse final de semana que eu acessei aquela informação do meu abandono ali no meu nascimento, o que eu captei? Eu falei assim, isso não é culpa do médico, porque ele não tinha consciência disso, tá? Antigamente os médicos, hoje em dia que a gente tem muitos partos humanizados, doulas e tudo mais, antigamente não tinha isso. O bebê, olha que traumático, primeiro que para respirar, o nosso primeiro respiro já dói, já é traumático. Então a gente nasce, o médico vai, bate na gente pra gente chorar, já embrulha, já limpa. Gente, olha quanto trauma já no nosso nascimento. E as pessoas não têm consciência disso, então não vou culpar o médico por ter feito isso, não vou culpar minha mãe porque ela não tem culpa disso. De quem é a culpa? Bom, é de minha responsabilidade, porque eu não sei o que eu fiz na vida passada, que talvez eu precisasse passar por isso hoje para olhar para minha mãe de uma forma diferente. Então é de minha responsabilidade curar a minha dor ali do abandono no nascimento, da rejeição que eu linkei. Não é culpa de ninguém, é minha, Mariane, porque esse é o meu processo. E aí, quando eu tomo parte dessa responsabilidade, eu paro de projetar a minha dor nas outras pessoas. Porque se alguém me abandona, eu vou lá brigar com ela, se fosse antigamente. Agora não, agora eu sei que essa dor é só minha. E quem tem que ser responsável por curá-la sou eu. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para curar nossa criança interior é buscar qual é a nossa ferida e tomar responsabilidade, porque a cura só depende de você. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que acolher a nossa criança interior. Então, gente, vamos lá. Curar a criança interior não é assim numa live que eu vou falar para vocês como é que cura, porque não dá, tá? Não tem como fazer, é um trabalho. A gente tem que fazer atividades para acessar a nossa criança, porque não é tão simples assim. Tipo, eu tenho que ir lá fazer várias atividades para trazer a criança para minha vida e assim eu começar a descobrir qual é o problema que tem lá, tá bom? Mas eu estou dando para vocês como é que faz isso, tá? Primeiro, eu tenho que entrar em contato com a minha criança, fazer atividades. Então, esse final de semana, por exemplo, que eu tratei a criança interior, eu fiz várias atividades para que a minha criança viesse à tona, que as emoções viessem com mais, como é que fala? Emergir, né? Com mais intensidade. Porque imagina que, vou pegar até esse vidrinho aqui, ó. Tem um liquidozinho aqui, estão vendo? Então, aqui embaixo faz de conta que tem vários conteúdos que estão ocultos. Então, quando a gente faz qualquer atividade focada em algo, a gente bagunça isso aqui e aí o que tá no fundo vem para cima. É tipo isso que acontece com a gente, tá? A gente precisa ir instigar, né? Para trazer e emergir toda essa liberação emocional para eu entrar em contato com aquilo. Para assim a gente poder ressignificar a nossa história. Então, primeiro eu acolho a criança, né? Eu faço atividades para emergir essas sensações. Depois, eu vou, ressignifico a minha história e honro toda a minha ancestralidade. Como é que eu faço isso? Honrar a ancestralidade é primeiro começar com os nossos pais, tá? Então, a cura da nossa criança interior também está na cura dos nossos processos com os nossos pais. Então, pessoas que já sabem assim, putz, a minha vida tá assim por conta do meu pai ou da minha mãe. Para, pelo amor de Deus. Quando a gente culpa alguém, a gente não assume o nosso processo de autorresponsabilidade, a gente não vai sair do lugar, tá bom? Culpar os outros, culpar tudo. Olha como a gente culpa. Só entrar na internet e ver Bolsonaro não sei o quê. A culpa de tudo é do político. A culpa de não sei o quê no coronavírus. Para, gente. Para de culpar. Primeiro, a gente só sai da criança e consegue emergir as dores ali e assumir o nosso processo evolutivo quando a gente para de culpar as pessoas, ok? Quem culpa não sai do lugar. Tem uma frase muito boa do Bert, que eu não sei se eu acho aqui, mas quem culpa não procura por... Não sei se a Maíra que tá assistindo a live sabe, você já deve saber que frase que é ela. O culpado, ele não busca por solução, alguma coisa assim. O Bert fala muito disso, o Bert Hellinger.
Então, eu vou começar aqui, vamos ver, vão deixando as perguntinhas de vocês, que daqui a pouco eu já vou começar a falar sobre as perguntas que vocês me deixaram e responder todo mundo. Então, deixa eu só voltar aqui que algumas pessoas falaram alguma coisa. Vamos beber esse Scott logo, logo para acabar com essas dores. Exatamente! É melhor resolver do que ficar empurrando debaixo do tapete, pelo amor de Deus. Caro é não poder pagar. Exatamente, né? Caro. O que é caro para vocês, né? Às vezes a gente culpa, putz, eu não tenho dinheiro. Por que você não tem dinheiro? Será que aconteceu na sua história para você ter dinheiro? Às vezes, gente, lá na infância, quando a gente começa a criar a nossa vinculação com o dinheiro, com prosperidade, com abundância, tudo começa na construção da nossa personalidade. Então, se você lá na infância viu seu pai e sua mãe reclamar muito de dinheiro, falar que dinheiro é difícil, falar que não sei o quê, falar que não pode, falar que você não pode, não, para de fazer isso, podou, pronto, linkou que a gente não merece, tá entendendo? Aí um dia a gente tem que curar esse merecimento, trabalhando, ressignificando as crenças, trabalhando todo o nosso processo, linkar com o nosso pai e com a nossa mãe. Por quê? Porque em algum determinado momento que você descobre que seu pai e a sua mãe é que projetou isso em você e que você tá colhendo as consequências disso, a primeira sensação que vem é, putz, culpa dos meus pais ou raiva dos meus pais. E não adianta culpar ali, porque os pais também não sabiam disso, né? Porque o que eles receberam dos pais deles? Às vezes a vida dos nossos pais foi muito mais difícil ainda, né? Passou muito mais escassez, muito mais dificuldade. Então, como é que eles vão dar algo diferente? Não tem como. Por isso que a gente tem que parar de culpar, pegar e vamos lá, vamos tratar isso. Como é que a gente trata? Terapia, gente. Terapia é isso. A gente linka muito. Tem muita gente que fala, putz, mas eu só vou para terapia quando tem problema? Lógico que não. Terapia é autodesenvolvimento. Terapia é autoconhecimento de tudo, de entender o que está acontecendo com você, quais são suas travas. E a gente tem muita trava. A gente mesmo se bloqueia. Então, todas as nossas dores, se a gente passa muita dor de abandono, a gente pode ter grandes dificuldades de criar vínculos com as pessoas. Por quê? Porque a gente não quer ser abandonado, né? Se a gente tem rejeição, a mesma coisa. A gente começa a se auto-sabotar para não ser rejeitado. Se a gente linka que a nossa vida foi muito difícil, que a gente não merece, então se a gente viveu uma escassez muito grande na infância, a gente vai ter muito mais dificuldade em ganhar dinheiro, né, de se sentir merecedor e de às vezes até ir num restaurante mais caro, porque a gente acha que aquele lugar não é o nosso padrão, que a gente não está sendo bem visto lá, que aquele lugar dá até uma sensação ruim, né? E às vezes a gente vai ganhar algum presente e fala, não preciso disso, não, que isso. Então presta atenção nos padrões que você vive hoje. Tudo isso é baseado nos seus primeiros capítulos da vida, principalmente do 0 a 7 anos. Então, quantas vezes a gente não lembra da nossa infância? E aí é que a gente precisa resgatar. Então, por exemplo, quem faz o método Reconexão comigo, não sei se quem está no curso também já reparou disso. Às vezes eu faço perguntas da criança interior ali em algumas sessões, a pessoa fala, não lembro de nada. Aí, de repente, na próxima sessão ela fala, Mari, lembrei de uma coisa. Por quê? Porque a gente só precisa estimular. Tá tudo aí dentro de você, mas precisa de um estímulo para isso emergir. Não existe isso, eu não lembro. Às vezes precisa de um estímulo maior para que essa memória volte e você relembre o que você passou, tá? Indecisa e insegura. Bom, né? Tá sempre. Eu não sei te responder porque cada pessoa vai passar por uma coisa na vida. Mas a insegurança, exemplo, tá? Essa sensação que eu tive do microabandono ali com a minha mãe me fez me tornar uma criança extremamente insegura. Por quê? Porque eu não estava perto da minha mãe, não estava acolhida. Gente, esse final de semana caiu várias fichas para mim. Por quê? Porque se eu não vi minha mãe e eu linkei esse abandono ali em algumas horinhas, o que acontece? Quando eu era criança, eu ia pro colégio, eu tinha que levar uma blusa da minha mãe com o cheiro da minha mãe para sentir que a minha mãe estava perto de mim. Eu ia para a escola chorando, eu só entrava se tivesse a minha amiguinha Juliana.
Gente, eu tenho vários casos assim com amigas julianas. Eu tive várias amigas julianas que foram extremamente importantes na minha vida, mas no prézinho só entrava essa Juliana entrasse comigo. Se a minha mãe, eu fazia aula de piano, aí se a aula tivesse acabado mais cedo, tal, aí eu ficava lá esperando a minha mãe chegar. Gente, se a minha mãe demorasse um pouquinho, eu já achava que a minha mãe tinha me abandonado, que ela não ia me pegar. Eu começava a rezar. Vocês têm noção disso? Tipo, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, ou um pouquinho mais. Mas eu praticava várias coisas na infância, tipo, fazia várias aulas. E aí, se a minha mãe demorasse para me buscar, eu já ficava com medo dela não me pegar. E aí, olha que louco, esse final de semana eu consegui compreender todos esses padrões que me tornou ser uma pessoa insegura. E depois eu tive que lidar com a minha insegurança. Hoje, obviamente, acho que todo mundo tem uma porcentagem de insegurança, todo mundo tem um pouco de insegurança. Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco. Eu já fui muito insegura. Hoje eu sou muito, 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 muito mais segura do que eu era antes. Mas, obviamente, tudo que sai da zona de conforto dá insegurança e isso é normal para qualquer tipo de pessoa. Mas por quê? Eu fui trabalhando essa insegurança conforme eu fui me conhecendo. Por isso que é importante a gente descobrir e fazer esses links, né? Então, eu tô nesse processo, essa busca de mim mesma faz tempo, faz anos. E só agora tomando consciência ainda de alguns padrões. Então, não é de um dia para o outro que a gente vai descobrir tudo, né? Então, a gente precisa ficar nessa busca, nessa busca, nessa busca, porque uma hora ou outra as informações elas se conectam. E a partir do momento que você enxerga o que é aquilo, qual é aquela dor, por que você desenvolveu isso, gente, dá uma paz tão grande. Parece que é um alívio de alma mesmo. Por quê? Porque a gente está curando a nossa criança, e a nossa criança é divina. Tenho dificuldade de estar perto do meu pai, tipo medo. Aquela sensação de estou fazendo sempre algo errado. Parece que ele está sempre me desaprovando. É uma dor de criança, com certeza, com certeza. Então vamos lá. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: como curar a criança interior que foi abusada por pai na infância? Esse pai já faleceu. Primeiro, curar a criança interior é você olhar para você. É você com você. Vamos para uma terapia que desenvolva essa cura da criança interior, ok? Eu vou fazer isso ainda esse ano. Estou escrevendo, né, formulando aqui uma terapia em grupo para a gente fazer da criança interior, ok? Então vamos lá. Como é que a gente cura? Primeiro, essa criança interior foi abusada por um pai. Para de culpar o pai. Primeiro de tudo, olha somente para sua criança, para a dor dela. A gente só cura a nossa criança se a gente olha e conversa com ela, tá? O pai já faleceu. Uma das coisas que eu ensino muito de constelação para vocês, não importa se o pai faleceu, se o pai tá vivo. A gente não precisa de contato físico para curar uma dor emocional, porque dor emocional é dor da alma. Então não precisa de contato físico, ok? Todas as nossas curas estão na cura de um mindset aqui interior da mudança e ressignificação emocional, principalmente da nossa criança interior. Então, a gente nunca precisa de algo físico para se curar. O processo está aqui dentro, ó, você com você, ok? Como ter certeza que já curei minha criança interior? Você tem certeza? 100%, eu acho que... Eu tava até conversando com a Maíra, que tá aqui na live ontem, a gente tava conversando. Falei, eu acho que é impossível a gente... Não é impossível, mas é quase impossível a gente ficar 100% curado numa vida. Isso tem que vir diversas vidas, assim como o Buda, que veio, né, vindo, curando, até que chegou uma hora que só faltava um pouquinho de cura. E foi quando Buda, ele se iluminou, por quê? Porque ele voltou para a alma genuína da criança, a ingenuidade, a alma alegre. Buda se iluminou porque ele descobriu que a criança interior dele era divina. Só que ele passou isso diversas vidas para que conseguisse se iluminar. E foi quando a gente conheceu ele como Buda, né?
ali o processo de iluminação dele, porque ele viu que nada ele podia fazer, nada ele podia mudar, tudo ele tinha que aceitar como era, né? Então ele também começou a compreender que tudo que ele viveu era de autorresponsabilidade dele de todas as vidas passadas. Então Buda, ele meditou muito, acessou as vidas passadas dele através da meditação, conseguiu compreender quais eram os processos dele, se responsabilizou por tudo na vida dele e assim ele falou assim, ok, tudo isso que eu passei é minha responsabilidade. E aí ele ativou a criança interior dele novamente, assim ele se iluminou, porque ele curou todas as feridas da criança interior, que assim acessa de novo aquela alma divina que a gente tem, que nos conecta com Deus, ok? Então, como é que a gente sabe que a gente curou? A gente sabe porque a vida fica mais leve. Aquela ferida, ela passa a não te encher tanto o saco, não te perturbar tanto como antes. Então, o exemplo, eu, que tive tantas sensações de rejeição, isso pra mim tá curado. Porque nunca mais eu acessei essa minha dor. Nunca mais. E mesmo que hoje tiver coisas, não vai entrar mais em ressonância, porque não dói mais. Não dói. E hoje eu tenho... E esse final de semana eu tenho certeza que eu curei a dor do abandono ali do meu nascimento. Então, isso pra mim, ter percebido e se conectado de novo com aquela situação, foi muito curador pra mim. Porque a gente... Como diz Jung, né? A gente precisa acessar a dor de novo para transformar ela em luz. Então, como é que a gente acolhe a nossa criança interior? Primeiro que às vezes a gente precisa passar por um processo terapêutico para descobrir juntos ali, né, qual é a dor. Eu, Mariane, eu não consegui identificar tudo isso sozinha. Nem às vezes lendo alguma coisa e tal. Mas eu preciso de terapia. Eu preciso. Então, eu vou em busca de terapias. E as terapias fazem eu fazer os links dos meus processos. Então, eu preciso de alguém me ajudando a descobrir o que eu tenho, fazendo eu me perguntar ali, instigar dentro de mim o que eu tenho. E assim eu mesma vou criando os links e descobrindo a minha própria cura. Só que eu preciso de terapia. Eu, Mariane, eu preciso. Tem gente que pode se desenvolver sozinho. É um pouco mais lento? É um pouco mais lento, porque demora. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? A gente não faz nada sozinho. Então, a gente precisa sempre de um auxílio, de alguém que tenha essa expertise para nos auxiliar nesse processo. Então, essas dores da criança, elas passam a diminuir bruscamente, quando você começa a eliminar e olhar para algum tipo de dor ou trauma que você teve. Como manter essa criança viva em nós? Então, essa é até uma pergunta que eu vou fazer para vocês. O que vocês faziam quando vocês eram crianças, né? Como é que a gente mantém? A gente brincava, a gente assistia desenho, a gente assistia filme, a gente comia doces, a gente pulava, a gente brincava de qualquer coisa, de tudo. Como é que a gente deixa essa criança ativa? Não perdendo a alegria e a euforia. Às vezes a gente precisa resgatar essa euforia da criança, essa alegria da criança. Não perdendo isso. Então, você tá ali trabalhando? Ok. O dia inteiro, né? A gente fica mais no adulto às vezes do que na criança. Trabalhando, resolvendo as coisas. Mas às vezes a gente precisa rir, gente. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa dançar, a gente precisa soltar esse corpo. A gente precisa entrar em contato de novo com algo que alegre o nosso dia a dia, porque senão fica muito chato, né? Fazer uma brincadeira, fazer uma piada, rir, tudo isso é deixar a criança viva dentro de nós. Só que se essa criança está muito ferida, primeiro a gente tem que curar essas feridas para acessar a criança feliz, né? Porque tem que balancear. Minha criança, eu lembrava dela sempre ferida, sempre rejeitada. Hoje, quando eu lembro da minha criança interior, ela tá feliz. Ela tá muito mais calma, porque é uma paz interna que a gente sente. Conseguimos curá-la ao ponto de não interferir mais nos relacionamentos afetivos? Sim, com certeza. Ensino isso no curso Desperte Seu Poder, na minha mentoria do método Reconexão, porque todas as nossas projeções, os nossos problemas hoje como adultos, vêm da nossa criança interior, dos nossos processos com os nossos pais.
Então, nada mais que os relacionamentos afetivos é uma projeção da dor da infância, de algo que faltou com os pais e a ferida que você linkou naquele momento, tá bom? Inclusive, gente, eu reformulei todo o meu método Reconexão e a partir de agora, quem faz o método Reconexão comigo ganha acesso ao curso Desperte Seu Poder, tá bom? Eu achei que mais do que justo, né, para continuar o processo, além das mentorias comigo, que são 8 sessões, agora, mentoria comigo, 8 sessões para você descobrir como é que é o seu processo, traz a sua ferida, a gente trabalha juntos nisso, conecta com o pai, conecta com a mãe, e você ganha o acesso ao curso Desperte Seu Poder para que você continue ainda o seu processo de autoconhecimento, para cair as fichas e passar por essa ressignificação completa. Então, se a criança... A outra pergunta aqui que me fizeram. Se ela não é acolhida pelo pai biológico, terá quais tipos de problemas em um relacionamento? Primeiro que nem sempre a nossa criança interior ela vai ser acolhida por pai e por mãe, né? Não é todo mundo que passa por um pai e uma mãe amoroso ou amorosa. Então, é de nossa responsabilidade dar pra gente aquilo que faltou. Então, primeiro, se conectar, se tem raivas, ressignificar todo o processo com esse pai, se tem raiva, se tem ódio, se tem qualquer tipo de sentimentos negativos, precisa sim olhar para esse pai de novo, para assim você apaziguar e dar mais paz para sua criança interior. Então, deixa eu ler mais perguntas aqui de vocês. Mas eu tenho certeza, Mari, que a partir do momento que as coisas se repetirem o tempo inteiro, as dores não somem, sabemos que tem algo errado. Temos conhecimento mesmo inconsciente do que está acontecendo. Se algo é repetido, é porque não aprendeu a lição. Simples assim. Quando você aprende a lição, a dor vai embora. Quando você aprende a lição, a dor cessa. Se tá repetindo é porque ainda tem coisas inconscientes que você não conseguiu olhar. E às vezes a gente não tá preparado, tá, gente? Então, cada coisa no seu tempo. Se não é o momento de amadurecer aquela ferida, a gente não vai conseguir acessar. Porque, imagina, a gente tem várias camadas do inconsciente. A gente vai eliminando a primeira, elimina a segunda, depois tem que eliminar a terceira. É um processo. Por isso que eu falo pra vocês, autoconhecimento o resto da vida. Que cada vez que você cavuca, você vai achar mais coisa pra limpar e eliminar. Então, se tá sendo repetido a ferida, é porque ainda não acessou o porquê dessa ferida. Necessidade de aprovação tem relação com pais, com certeza. Sempre tem relação com pais. Ariane, pipoca, isso aí. Então, gente, sempre, né? Quem foi as pessoas principais dos seus primeiros capítulos da vida? Pai e mãe, né? Ai, Mari, mas eu fui adotada. Gente, pai e mãe, volta, porque tem uma ferida de abandono de pai e de mãe, tá vendo? Então, assim, volta pro primeiro. Como é que foi sua concepção? Como é que foi ali a sua infância? Você viu seu pai? Você viu sua mãe? Você viveu com quem? Tem que voltar e fazendo os links de novo pra gente resgatar e descobrir as dores e ir trabalhando com elas. Pode fazer o método de novo? Pode sim, se tem mais coisa, sempre pode fazer o método de reconexão de novo, Gil. Poderia ser ao contrário também. Quem comprou o Desperte Seu Poder poderia ganhar o Reconexão? Aí não tem como, porque o Reconexão é o meu serviço premium de mentoria diretamente comigo, tá bom? Então não tem como, o preço não condiz. Porque você vai estar ali várias semanas comigo, né? De 2 a 2 meses e meio comigo, trabalhando diretamente comigo, focado somente no seu problema. Então, eu não tenho como fazer ao contrário, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Se vestir ou comer algo que a criança pede é forma de acolher ela? Nem sempre. A gente só acolhe quando a gente sabe qual é o problema dela. Isso que você me falou, se vestir ou comer alguma coisa da criança, você vai ativar ela, tá? No seu dia a dia. Isso é ativação. Mas para acolher, eu só acolho, gente, se eu sei qual é a dor, né? Eu só consigo
curar alguma coisa se eu descubro o que eu tenho que curar. Então, eu posso estimular minha criança interior, comendo, fazendo alguma coisa que a gente gostava. Mas eu só consigo curar a minha criança se eu estimular ela e descobrir qual é a dor dela para tratar a dor, ok? Vamos lá. Não entendi direito a questão da cura da alma ser a cura da criança, porque temos traumas mais velhos. A sua criança é a sua alma divina. É simples. Criança interior é a nossa alma divina, porque está em essência, não tem ainda personagens. A nossa criança interior, ela não tem ego ainda, só adquiriu ego com 7 anos. Do 0 ao 7 a gente está em pura essência. E por essência estamos em pura essência divina. Por isso que criança interior é divina. É a nossa fase mais conectada ainda com Deus. A gente acabou de nascer, gente. Conexão. A gente vai começando a desenvolver traumas ainda, mas ela tá muito em essência. Aí conforme a gente vai crescendo, os traumas vão vindo, as dificuldades, aí chega na vida adulta, a gente tá pesadão, assim, cheio de coisas a serem resolvidas, cheio de coisas emocionais a serem tratadas. As lives ficam salvas, eu tenho que voltar pro serviço. Sim, essa vai ficar salva. Nos relacionamentos no geral, eu tento agradar demais, depois eu mesma me canso e dou um jeito de sair da vida daquela pessoa porque ela não corresponde a uma ferida de abandono ou de rejeição aí, né? Você se auto-sabota por conta disso, porque você tem que voltar a descobrir aonde é que nasceu essa ferida para tratar ela. Eu já ando vendo constelação em tudo agora. Não posso ver um filme que o protagonista tem problema em relacionamento que eu já pensei, tem problema com o pai. Exatamente. Ó, a Jill que fez o método Reconexão comigo também. Ela falou que depois disso ela começou a enxergar a constelação em tudo. Gente, né? Porque autoconhecimento não é legal? Quando você começa a entender os porquês das coisas, você não tem como voltar mais na sua mentalidade que você tinha antes. A gente passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Aí, Jill falando, aí parece alguma cena com a família e eu já penso, exatamente. E, gente, é incrível, assim, quando você começa a se auto-observar também, a descobrir os movimentos que acontecem na sua família quando alguma coisa importante aconteceu, você começa a olhar tudo de fora. Então, a partir do momento que eu saí da minha casa, ali da minha família, teve um grande movimento. Aí eu comecei a ver coisas que eu não via, começou a acionar coisas em mim, nas outras pessoas, entendeu? Então, por quê? Porque eu tô já em observação. Eu, Mariane, hoje eu vivo, mas eu sou observadora da minha própria vida também. Eu observo tudo, nada passa. Eu observo tudo. Não me senti amada pela minha mãe. Isso tem a ver com o fato de ter medo de me casar hoje em dia, apesar de querer muito? Pode, mas eu acho que tem que investigar mais, tá bom? Tem que passar por um processo de autoconhecimento para ver se isso faz sentido na sua vida, que às vezes não é, tá? Às vezes a gente acha que o problema é um e é outro. Assim como tem gente que vem constelar e fala, eu tenho problema com meu pai, aí a constelação vai para a mãe. Aí ela fala, nossa, mas como assim? Pois é, a gente tem 30% de memórias reais. Imagina a quantidade de coisas que a gente acha que não é também, né? Como eu falei para vocês. Então, assim, a nossa consciência acha, mas a verdade está no inconsciente. Por isso que a gente precisa estimular ele para trazer as questões para a gente trabalhar, tá bom? Então, gente, alguém mais alguma pergunta? Não me senti amada. Já li isso. Alguma pergunta? Porque eu vou encerrar a live, ó, 1 hora de live hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que é criança interior, como ela é importante para nossa vida, né? Ela é muito importante para nossa vida, gente. Resgatar a criança interior, curar as feridas ali, cura de alma. Mari, como deixar a sensação de ser criança e assumir a vida adulta? Curso Desperte Seu Poder, o método Reconexão, que eu ensino isso. A gente só assume o adulto quando a gente cura a criança e cura os processos com os nossos pais e faz o rompimento
do cordão umbilical energético com o nosso sistema familiar, tá bom? Que aí tem que passar por um processo mesmo, porque quando a gente sai da família, a gente sente abandono, a gente sente que tá abandonando, a gente sente culpa, a gente tem dificuldade de deixar os pais às vezes. Então é um processo, gente, é muita coisa junto. Então eu tenho que curar minha criança, eu tenho que resgatar meu pai e minha mãe na alma, para poder fazer meus movimentos e me tornar adulta e responsável daquilo que eu sou, tá? Quando vai abrir novas vagas para o curso? Em abril. Em abril abre novas vagas para o curso e o método Reconexão, vagas estão abertas, ok? Você é sempre maravilhosa, Mari, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. A live vai ficar gravada assim. Ana, seja muito bem-vinda, Ana Macedo. Toda segunda-feira a gente faz live aqui e tem muitas coisas aí por vir. A Gil vai ser a nossa próxima convidada, que ela vai trazer para vocês a visão dela sistêmica na vida depois que ela passou pelo método Reconexão. Combinado, galerinha? Um beijo para vocês. Eu amei falar de criança interior. É um assunto extremamente gostoso, legal da gente compreender como é que a gente cura a nossa alma e, né, evolui. Tá bom? Grande beijo, gente. Paula, gratidão. Beijinhos. Tchau, tchau.